Grande prazer estar com vocês novamente. Boa noite, Brasil. São 9h04 pelo meu relógio aqui do computador, ou seja, 5 da tarde, 4 em San Diego, sul da Califórnia, costa do Pacífico, que insiste aqui o clima em não entrar nem na primavera nem no verão. Continua um clima meio borrascoso, chuviscozinhos aqui e ali, completamente incaracterístico dessa região aqui que é desértica e que recebe, na grande maioria das vezes, a água das montanhas rochosas, vem lá do norte, do centro-norte dos Estados Unidos, região do Colorado, e nós pagamos, inclusive, a água não aqui para o governo da Califórnia, e sim para os outros estados. Se não fossem os aquedutos, portanto, artificiais, Los Angeles não existiria, San Diego não existiria, a agricultura toda do estado aqui, que é, em termos de economia, um verdadeiro país, também não existiria. Falar nisso, Califórnia, se país fosse, seria entre o quarto e quinto país do mundo aí em questão de volume financeiro que gira nessas circunstâncias. É muito interessante que, na verdade, nos deixa a pagar muitos impostos aqui também. Eles falam de taxa do sol, imposto do sol, porque o clima é melhor que outros lugares e também existe essa questão toda de leis ambientais, são muito mais avançadas aqui do que em outras áreas dos Estados Unidos. Mas sofremos aqui também com essa questão dos microplásticos, que vocês devem ter ouvido falar em relação às últimas notícias, que pode estar condicionando uma série de doenças, incluindo as oncológicas, infelizmente, e está uma campanha aqui muito forte para tentar diminuir os plásticos todos na vida dos viventes aqui, da população. Então, assim, vocês que... E eu também, né? Estou acostumado a pegar aqueles containerzinhos de plástico com tampinha, colocar alguma sobra da refeição no freezer ou na geladeira e tudo. O pessoal aqui está tentando acabar com isso, mas não há bons substitutos, já devo dizer a vocês. Nós vamos tentar fazer aqui um vídeo e uma live sobre microplásticos e saúde humana muito brevemente. Mas eu vejo que nós já estamos perto de 50 pessoas nos assistindo. Grande prazer estar com vocês aqui hoje novamente no canal. Não esqueçam de colocar, que nem a Priscila que habituei aqui, de onde vocês são. Tudo bom, Priscila? Paraibuna se fazendo presente do interior de São Paulo. Com certeza agora o pessoal vai colocar de onde está situado, onde vocês estão. Cidade e estado, por favor. E se estão em outro país, grande prazer em recebê-los. Na última live tivemos gente do México aqui e eu gostaria de apresentar gente do Rio de Janeiro, que é meu convidado. Meu convidado vocês conhecem, Dr. Francisco Andrade, que já esteve várias vezes aqui conosco, é um mestre da comunicação, ele fala como ninguém em relação a aspectos extremamente complexos da oftalmologia e, graças aos céus, temos o Dr. Francisco aqui como um convidado que sempre acede aos meus convites e participa aqui com grande maestria no seu métier. Dr. Francisco Andrade é oftalmologista com título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é membro da Sociedade Brasileira de Uveites, é membro também, ou mestre, melhor dizendo, de doenças autoimunes sistêmicas pela Universidade de Barcelona e doutor em ciências médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é chefe do Serviço de Doenças Autoimunes Oculares na Clínica de Olhos, Dr. Francisco Andrade. Dr. Francisco, grande prazer em recebê-lo novamente aqui no canal. Uma alegria muito grande contar consigo hoje, quando estaremos falando sobre as afecções oculares no lúpus eritematoso sistêmico. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite a todos que estão assistindo. Mais uma vez, grato por ter recebido esse convite, logo após o mês do lúpus, da conscientização do lúpus aqui no Brasil, e falar sobre esse tema que é muito abrangente e que eu vou no gancho do que o senhor estava falando da instabilidade do tempo aí nos Estados Unidos, em San Diego, como está aqui, como está no mundo, e como também tem uma relação com o lúpus.
O lúpus tem uma instabilidade, tanto quando tratado, quando não tratado. Isso daí leva a uma preocupação grande nossa, oftalmologista que trata de lúpus, e do reumatologista, do clínico, do dermatologista, de todas as outras especialidades que trabalham conosco, né? Para que a gente entenda que essa questão dessa instabilidade faz com que muito paciente abandone o tratamento. E uma mensagem muito importante para deixar antes de começar é que não abandonem o tratamento. Abandonar é sinal de ter sequelas futuras, complicações, uma gama maior de medicações, internações, complicações, perda gestacional. Então, e aí vai. Então, vamos iniciar nossa aula com o nosso primeiro slide. Doutor Francisco, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes do primeiro slide. Nós vamos falar o que é lúpus, é claro. Em várias circunstâncias, eu sou chamado por outros especialistas para verificar o que um paciente tem. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou chamado na psiquiatria do hospital porque um paciente está em crise psicótica. Ele está lá, acamado, e está completamente fora da realidade, conversando, sabe-se lá com quem, dizendo as maiores bobagens, entre aspas. E eu vou ver, faço exames, converso com o familiar, teve uma artrite já no passado, foi tratado, ninguém sabe muito bem o que é. É um lúpus que começou, talvez pela artrite no passado, eu não sei, anos atrás, mas está começando pela psicose, acometimento do sistema nervoso central. Ou então, um nefrologista pede que eu dê uma olhada, está um pouco na dúvida, daqui a pouco é um lúpus começando pelo rim. O lúpus pode começar pelos olhos, sem outras manifestações, e aí o senhor encaminha para o reumatologista? Já está fazendo uma dica do que será a aula, né, Carlos? Então, toda doença autoimune, imunomediada, infecciosa, neoplásica, às vezes pode começar pelo olho e depois manifestar-se sistemicamente. Ou, às vezes, ela está subclínica no corpo, ou subvalorizada, ou subdiagnosticada, e ela já está apresentando a manifestação no olho de uma forma grave, como a gente tem, às vezes, na doença de BC. Apresenta um quadro de vasculite severa, com uma baixa visual severa, e o paciente no corpo só tem dor na barriga. Por quê? A mucosa gástrica já tem a úlcera, que seria a tal da úlcera oral. A mucosa intestinal faz sangramento retal, porque está sendo uma lesão mucocutânea que fecha o critério diagnóstico atual de síndrome de BC. Então, realmente, às vezes, abrimos o quadro no olho, porque o olho é o espelho da alma, como também é o espelho de 35% das manifestações reumatológicas fora articulação. Então, realmente, é verdade. Então, para entendermos, né, lúpus, que na realidade é lúpus eritematoso sistêmico, LES, ou apenas lúpus, é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Autoimune é porque agride seu próprio corpo e que pode afetar vários órgãos: pulmão, pele, rim, fígado, coração e olho. Mas só que o olho, gente, é muito sério, porque o olho leva, às vezes, uma sequela irreversível. Então, vocês têm que ficar bem atentos a essa questão do olho, o porquê da importância da consulta com o oftalmologista. Porque nós, oftalmologistas, temos exames que vão conseguir, às vezes, diagnosticar lesões que ainda não têm sintomatologia clássica da doença em conjunto com o corpo, mas já está simulando. Então, eu vou apresentar a vocês isso.
as lesões oculares que não são tão pensadas como sendo lesões oculares. Então, o que causa no olho? Ocorre em 1/3 dos doentes, podendo por vezes preceder as manifestações sistêmicas. O lúpus pode afetar praticamente todas as estruturas dos olhos. Em sua maioria, apresenta bom prognóstico, porém podendo haver casos graves que levam a baixa visual reversível ou até cegueira. Então, ficar alerta tanto para antes de tratar o lúpus sistêmico sem manifestação ocular, com o medicamento que você vai usar, acompanhando com o reumatologista que vai pedir a minha avaliação oftalmológica, que também pode tomar o medicamento dele, se o corticoide está influenciando em alguma coisa. Então, as medicações envolvidas no tratamento do lúpus também podem ser danosas ao olho, como também podem ser benéficas, como nesse caso aí, vocês nunca acreditariam que a órbita, que é o osso que envolve o olho, que o olho está dentro dele, ele é afetado, né? E ele é afetado com uma orbitopatia inflamatória, que pode ser uma infecção, que pode ser uma lesão tumoral. E muitas das vezes você não pensa que é lúpus, mas aí se a gente olhar ali para a bochechinha dessa adolescente quase adulta ou adulta jovem, ela já tem aquela asa de borboleta, que, como eu botei ali na aula, né, o símbolo do lúpus é a asa da borboleta. A asa da borboleta é a sensibilidade cutânea aos raios ultravioletas que fazem a coloração vermelha da pele, mas não só da pele da face, também pode ser da pele do corpo. Então, em conjunto com a orbitopatia, olha ali, ó, no lado A, B, a gente tem lesões aqui, ó, na pálpebra, que são lesões do lúpus, que podem simular uma lesão tumoral, que podem simular qualquer outra coisa, mas isso daí também é um lúpus. Então, o lúpus não é só o que a gente vê em outras questões, que são as gravidades do fundo do olho. O lúpus acomete todas as partes. Então, é a mesma figura do A para baixo para C, o paciente já tratado, e o paciente tratado já melhorou, mas teve uma melhora parcial. Então, um tratamento sistêmico já ajudou, mas vai precisar de um tratamento oftalmológico específico para que a gente consiga continuar o tratamento desse paciente. Então, a sintonia entre nós, reumatologista e um dermatologista também, vai nos nortear qual a conduta e qual o medicamento mais adequado, tempo de acompanhamento, quando se retira o medicamento, se troca ou não se troca. Então, é necessário que vocês entendam que tem toda essa gama de acometimentos, que começou só por órbita e anexo, que é a pálpebra. Próximo. Então, Francisco, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quando a pessoa olha isso, parece vamos dizer, tem uma conjuntivite, mais uma inflamação da pálpebra, e a pessoa pensa, isso aí é uma bactéria. Ela pode pensar que é um terçol, Isso, ela pode isso. pensar que é uma blefarite, que é uma inflamação da pálpebra, ela pode pensar que é uma conjuntivite. Então, pensar e ficar em casa pesquisando no Dr. Google, aquilo que eu já mostrei para todos eles e que já está gravado em manifestações oculares de doenças autoimunes, o paciente primeiro vai logo ao Dr. Google, acaba ficando com mais medo ainda, porque o Dr. Google não responde para ele as perguntas, o Dr. Google não trata ele, não sabe o remédio próprio para ele,
E aí ele vai acabar no consultório, porque lá no consultório, ou no ambulatório, ou qualquer lugar que o oftalmologista esteja trabalhando, nós temos microscópios que aumentam de 10 a 40 vezes o tamanho, a história clínica. Tudo isso que eu vou abordar depois é importante para que o paciente fique alerta. Então, o Dr. Google, às vezes, tem pacientes que chegam com um catatal de informações que nem ele mesmo sabe como lidar. Só fica mais ansioso, mais apavorado, mais preocupado e não resolve a sua vida. E aqui, ó, na parte anterior do olho, aquele vermelhinho ali no canto direito é uma esclerite. Olha aí, ó, quem pensaria que o lúpus dá esclerite? E na superfície do olho, olha ali embaixo, ó, corando pela fluoresceína córnea, cheio de pontinhos fluorescentes, que é a síndrome seca. E paciente que tem síndrome seca com córnea, ceratite punctata, ele tem um risco potencial de desenvolvimento de doença de Sjögren, ou síndrome de Sjögren, que aí o critério está mudando, em 9,2%. Então, às vezes, vem um combo. Ou o paciente tem lúpus e síndrome seca, porque ele não fecha os critérios para Sjögren, ou ele tem lúpus e tem os critérios, dentre os 10 critérios, né, Carlos? Doutor Carlos, para ter síndrome de Sjögren, tem que preencher 6 critérios dos 10 critérios, para a gente dizer que ele tem síndrome de Sjögren. Senão, ele tem lúpus com síndrome seca. Perfeito. Então, próximo slide. E aí, a parte posterior do lúpus, do olho, quer dizer, desculpa, a principal manifestação é a retinopatia lúpica. E a retinopatia lúpica, ela apresenta um importante potencial de cegueira. Mas o que eu vou falar para vocês, para ter retinopatia lúpica, é aquilo que está escrito lá embaixo, aí embaixo, está intimamente ligada à atividade da doença. Ou tem muito tempo de doença, ou não tratou a doença, ou não seguiu o que o reumatologista falou para fazer. Então, evoluiu para isso. Então, os casos mais severos da doença é que denunciam uma retinopatia lúpica. Então, o problema é esse. Vai ter retinopatia lúpica, podemos tratar. E o risco potencial de cegueira? 7 a 29% dos pacientes são portadores de retinopatia lúpica. E ela geralmente é bilateral, podendo ser assimétrica. Se um está muito grave e o outro está mais ou menos, segura o muito grave também o mais ou menos, porque vai evoluir para coisa pior. Então, isso daí tem que ficar logo de alerta que qualquer alteração visual, qualquer outra alteração que você venha a ter, paciente, nesse transcurso, você alerte o Dr. Carlos e vai numa emergência oftalmológica. Existe no SUS emergência oftalmológica, dependendo da cidade também, né? Mas existe também a emergência de um clínico que pode te encaminhar para um lugar e tem uma emergência oftalmológica. E a partir daí, dar seguimento, dizer que você tem aquilo ali, essa doença, e que você realmente está manifestando isso, que vai nortear. Então, a sua história, a sua honestidade também em dizer o que tem, é importantíssimo para nós. Então, vamos seguir. Francisco, quando o senhor fala 7 a 29% dos portadores, deixa eu ver se eu entendi exatamente o que o senhor quer dizer. 7% é alguma pesquisa que fizeram com uma prevalência, portanto, menor, né? 7 em cada 100 pacientes com lúpus. Agora, outros fizeram pesquisa em outros lugares e acharam quase um terço, né? Quase 30% dos portadores.
Eu fico imaginando assim, será que esses centros que acharam quase um terço dos portadores seriam um centro oftalmológico de referência, por exemplo? Porque eu, na minha prática, com meus pacientes com lúpus, 300, 500 pacientes lúpus que eu vi na minha vida, eu não vejo tanto a retinopatia, o segmento posterior. Eu ficaria na minha prática mais com os 7% ou menos do que com um terço dos meus pacientes. Sim, porque é um trabalho viciado para centros oftalmológicos que tratam da doença, que tem um centro específico para tratar, Carlos. Então, vicia o dado estatístico, o dado de frequência. Então, como eu vejo muito, não quer dizer que Sjögren é tão frequente, nem lúpus é tão frequente no olho. Então, é como tem um estudo nas espondiloartrites, espondiloartropatias, que é o estudo lá de Dublin, que diz que são 50% de HLA-B27 positivos que têm o VIH anterior, eles têm espondiloartrite. Não. Cálculo, passando por toda a classificação, né, das espondiloartropatias, dos critérios diagnósticos do reumatologista, cai para 35% de manifestação. Então, isso daí é uma questão também que depende da rapidez da chegada do paciente. Às vezes ele é tão esclarecido e tem acesso que por isso que faz 7%. E outros não são esclarecidos, não têm acesso, moram longe de grandes centros, longe de especialistas que vão poder fazer o diagnóstico, por isso que aumenta para 29%. Então, vai depender da localização. Pode ser que em San Diego se chegue mais rápido do que, às vezes, até no Rio de Janeiro. Ou numa cidade do interior do Brasil. E quando chega, às vezes, a gente, já está com um grau de severidade muito grande. Então, um objetivo no mundo da oftalmologia o principal é evitar a cegueira. Claro. Então, agir quanto mais prontamente, às vezes com a mão um pouquinho mais pesada, porque o olho precisa disso. O olho precisa ser muito bem cuidado, porque evitar a cegueira é muito mais valioso para nós, porque altera a qualidade de vida do paciente, do familiar, quem nasceu enxergando e perde a visão. Então, realmente, quando tem acometimento ocular e de uma forma severa, a gente pega com a mão um pouquinho mais pesada, mas tem que estar de acordo com o reumatologista, neurologista, porque aqui eu vou mostrar para vocês as apresentações. Quem diz para você que aquilo ali na pele, né, na pálpebra, é uma lesão cutânea? É uma lesão cutânea do lúpus. Tem a asa de borboleta, mas isso daí é a fotossensibilidade que levou a essa ulceração na pálpebra, que destruiu a pálpebra, em que muitas pessoas às vezes ficam pensando que é uma lesão tumoral, né? E não é. Então é uma manifestação do lúpus. Como a gente tem ali, que foi até meu trabalho científico que eu desenvolvi, uma revisão sistemática sobre manifestações do lúpus no olho e também relacionado com neurolúpus, porque a retina, que é a máquina do filme fotográfico do olho, a retina, que é essa parte amarelinha, rosadinha ali em cima, ela manifesta a retinopatia, que é aquela ali de baixo, aí mais amarelinho claro, creme, com vários focos. Então, a retinopatia lúpica, ela tem relação com o acometimento do sistema nervoso central também. Então, será que o paciente está tendo alterações psiquiátricas, como aquele paciente que você falou, e eu vou olhar o fundo do olho, o paciente tem um acometimento do nervo óptico, aquele é o nervo óptico extravasando ali pela fluoresceína, tá vendo? Depois do cor de abóbora ali em cima.
Né? Isso, ó, o nervo óptico aí, ó, borrado. Então, o paciente está com neurolúpus. Às vezes ele está só com alteração psiquiátrica. E no olho se manifesta com baixa visual. Como embaixo ali, ó, no meio, a gente tem vários pontinhos. Então, o paciente tem nefrite lúpica, faz coroidite. A coroide é a camada vascular do olho no polo posterior. E ali tem vasculite. Então, paciente que tem nefrite lúpica, tem doença cardíaca, ele tem muita coroidite, vasculite. Então, as manifestações oculares do lúpus sinalizam o sítio de localização no órgão sistêmico que está sendo mais acometido. Aquilo que eu volto a lhe falar, que o olho é o espelho da alma e também o espelho das manifestações reumatológicas. Então, a gente revela muita coisa através dos exames oftalmológicos. Deixa eu colocar aqui uma pergunta da Olímpia. É claro que nós temos uma live já com o Dr. Francisco dizendo o que olhos secos provocam, mas ela pergunta também se o lúpus pode ser a origem do ressecamento. Não. O ressecamento do lúpus, ele pode ocorrer não só pelo lúpus, é porque por questões associadas que vêm ao lúpus, né? O paciente toma corticoide, pacientes também tomam antidepressivo, às vezes toma remédio para pressão, que é diurético. Então, tudo num somatório vai levar à síndrome seca. E, às vezes, o paciente tem alteração hormonal feminina, entra na menopausa mais precocemente, tem, às vezes, alteração do hormônio da tireoide, por causa da questão do desregular de tudo que o lúpus pode levar, porque a tireoide também pode ser afetada. Então, esse somatório de tudo é que faz levar a síndrome seca. E a gente tem que tratar como oftalmologista, investigando para separar se é um olho seco, que também tem uma outra origem, que é uma doença própria do olho. Às vezes não é do lúpus, mas o lúpus só potencializou que a secura ocular aumentasse. Mas ela tem que ser investigada, separada, diferenciada, porque existe olho seco Sjögren, olho seco misto e olho seco com outra doença associada. Então, testes para olho seco nós fazemos para diferenciar e auxiliar o reumatologista, o dermatologista, o endocrinologista ou vários outros especialistas que trabalham conosco que têm doenças de seca no olho. Como ginecologista, passa a ter paciente com vagina seca, fica pensando que pode ser o que? O hormônio feminino, mas não, ela está desenvolvendo síndrome de Sjögren, ou às vezes pode ser lúpus também. Abre o quadro para um lugar e tem, às vezes, o olho também manifestando. Então, são os critérios diagnósticos que a gente vai chegar a somar tudo e ver, através disso aí, que se enquadra. E para poder tratar adequadamente e acompanhar o paciente. Perfeito. Eu gostaria de lembrar o pessoal que está nos assistindo, nós temos vários vídeos aqui no canal, em live também com o Dr. Francisco, sobre o acometimento ocular da síndrome de Sjögren e sobre a síndrome de Sjögren como um todo. Hoje em dia o pessoal está chamando de doença de Sjögren para individualizá-la melhor, mas outra doença autoimune extremamente importante é a segunda doença autoimune sistêmica, ou seja, que pega todo o corpo humano em termos de autoimunidade. Então, a primeira é a artrite reumatoide, 1% da população quase. Mas a síndrome de Sjögren vem logo atrás. Então, é muito importante e por isso aqui o canal tratou com muito cuidado essa situação. Foi bom a Olímpia nos perguntar a respeito. Doutor Francisco, nós temos aqui como fator de risco uma pessoa fumando. O que o senhor quer dizer com isso? Porque o cigarro, né, o tabagismo, não só o cigarro, o tabagismo, ele é um acelerador
de formação de mais anticorpos contra uma coisa que está entrando estranha no corpo, gerando inflamação. Então, se é uma doença inflamatória, ele vai inflamar mais o corpo da pessoa. E qualquer órgão, não só o pulmão. Começa pelo pulmão e o pulmão vai disseminando através de seus vasos sanguíneos que chegam no coração, que chegam no rim, que chegam no olho. Não é o cigarro só. São todas as moléculas inflamatórias que estão junto, que vão desencadear e alimentar o vício da inflamação crônica que a gente não consegue estacionar. Então, não adianta eu te dar remédio se você não parar com alguns hábitos, trocar alguns hábitos. Fazer esporte também é necessário. Às vezes, o esporte diminui muito da sua taxa de glicose, diminui a sua taxa de colesterol, e que nos auxilia até a diminuir a quantidade de remédios que vocês tomam. Porque paciente que tem doença sistêmica, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus, tomam muitos remédios. E isso gera uma má qualidade de vida. Então, para nós, se a gente tem opções para fazer o paciente melhorar, orientando o que é bom, uma boa nutrição, parar de fumar, mudar hábitos. Mas também existem casos que tem, geneticamente o paciente já nasce predisposto a ter severidade da doença. Mas a gente vai utilizar de um arsenal medicamentoso para controlar o paciente, e que eu já vou falar agora, antes, né, de tudo, que é uma discussão muito vasta, mas é importantíssimo. Gente, trata, porque se entrar em remissão, remissão é doença fica silenciosa sempre, porque lúpus, ele tem momentos de crise e silêncio sem remédio. Mas a cada crise que você tiver, você vai ter uma sequela. Então, a cada sequela, você vai ter problemas no futuro. Então, o nosso objetivo aqui é que você compreenda, aceita que você tem, e que se você ficar em remissão, eu e Dr. Carlos e outros especialistas chegaremos. Então, eu vou tocar no assunto que não é da minha alçada, porque eu sou um oftalmologista, mas eu tenho uma formação de mestrado e doutorado em doenças autoimunes sistêmicas, e vou falar para vocês. Se vocês aceitarem, controlarem a doença, tomarem suas medicações, fizerem tudo, a doença entrará em remissão sustentada e chegará um dia que você não terá mais atividade da doença e a gente vai conseguir desmamar tudo que você usa. Não posso garantir quanto tempo demorará, não posso garantir quanto tempo eu poderei chegar nesse momento de te dizer, agora eu vou desmamar. Tem que ter um acordo entre nós, entre os especialistas, e também no medicamento correto. Às vezes vai agir para ele no corpo, mas não vai agir para mim no olho. Então, o acordo entre nós, a sintonia entre nós é importantíssimo, mas depende de vocês também. Se vocês apoiarem a gente apoia vocês. Doutor Francisco, a Olímpia pergunta se marihuana seria também, ou teria também a mesma influência no lúpus do que o cigarro. A marihuana também tem um pouco de nicotina. Dependendo, né, os estudos da cannabis medicinal, que é diferente, esse que ela está falando é para uso recreativo, não é para tratamento medicamentoso. Mas
Eu não sei a qualidade, a procedência, então eu não tenho como julgar essa questão. Mas que todo fumo é prejudicial. Até aqueles narguilé, tudo que se inala não é bom a longo prazo. E já foi provado que cada vez mais no Brasil, graças a Deus, a população brasileira, diferente da europeia, fuma menos. Então, é um hábito brasileiro, e um hábito brasileiro ainda mais nas cidades mais quentes do Brasil se fuma menos. E existem também cidades no interior do Brasil, ou no sul do Brasil, que são frias, ou na serra do Brasil, que não se fuma, porque virou um hábito da população que busca mais a saúde, diferente da europeia, que é muito fumante. E que gera, consequentemente, complicações. Câncer, gera Bronquite, enfisema. N alterações no futuro. Não conseguimos controlar a doença. Uma artrite reumatoide, eu já peguei paciente com os dedos todos tortos, mas ela conseguia colocar o cigarro na boca. E é um dos mais fatores de risco prejudicial para não controlar a artrite reumatoide ao cigarro. E a paciente continuava fumando. Às vezes é difícil, né, largar o hábito. A gente sabe que desse lado aqui da mesa, na consulta, às vezes é muito fácil nós dizermos, ó, vai parar o cigarro, senão a coisa vai encrencar, vai encrespar. E a pessoa, não, vou parar, o senhor disse e tal, e dali a pouco não consegue, né? A gente sabe que às vezes é difícil. Existem serviços hoje em dia em que a pessoa pode participar em grupo, algo mal comparando, tipo alcoólatras anônimos, assim, né? Tipo fumantes anônimos, que não são nada anônimos, na verdade, mas que ajuda, né? São psicoterapias de grupo, encontros de grupo. Então, certamente nas cidades principais do país existe. E já a marihuana está em discussão, né, doutor Francisco? Aqui, por exemplo, está liberado uso recreativo e até balinha de goma já tem no supermercado para vender com maconha Depende do dentro. estado, né, Carlos? É claro, depende do estado, Depende mas do estado. vários, No vários seu já liberaram. estado, sim. Nos Uhum. estados conservadores, não. É. Então, o cuidado é o mesmo, né? Porque existe literatura científica farta dizendo que fumar a maconha faz tanto mal quanto fumar cigarros. Então, tem que ter esse cuidado aí. E, é claro, existe agora o uso medicinal, mas essa é outra história. Nós temos, inclusive, um vídeo aqui, uma live que eu fiz com uma médica do Rio de Janeiro também, que é especialista em uso de medicinal dos derivados da maconha. Vocês podem ver aqui no canal. Doutor Francisco, como é que se faz o diagnóstico de uma pessoa que vem no seu consultório dizendo, doutor, não estou enxergando bem, e eu estou me tratando de lúpus, doutor? Sim, então é aquela consulta completa, né? Que tem que examinar o paciente por completo, mas antes de tudo, a gente tem que ouvir o paciente. Ele conta para você, a paciente ou o paciente conta o diagnóstico, em 70% dos casos, as hipóteses, pelo menos, do que está acontecendo. Se aquilo ali é do lúpus, não é do lúpus, ou é dos medicamentos que ele está usando, que pode estar causando alguma alteração. Então, vai fazer com que, depois do exame completo, se fizer necessário, o exame que é complementar, que existem vários, ultrassom, OCT, fotos do fundo do olho, campo de visão, existem vários exames oftalmológicos complementares que vão estar direcionados para cada caso e para eu poder saber se é realmente do lúpus, o nível de gravidade, o quão urgente ele já tem que ir para uma emergência oftalmológica clínica, porque o tratamento será entre eu e o Dr. Carlos, ou eu ligar para o Dr. Carlos e falar, sua paciente está aqui no consultório, está apresentando isso,
necessitamos de uma intervenção mais agressiva ou menos agressiva, ou não tem nada a ver com o lúpus, Carlos, pode ficar tranquilo, é uma outra manifestação. Então, o diagnóstico diferencial é importantíssimo, mas isso tudo está dentro da consulta. Esmiuçar, entender e avaliar se o tratamento atual não está sendo adequado para segurar o lúpus, que às vezes, sistemicamente, ele nem está manifestando tanto, mas no olho está. Está sangrando no olho, né? Porque faz uma vasculite, faz uma trombose também no fundo do olho, e ele tem nefrite lúpica, já está em diálise. Então, tem essas questões. Então, cada presidente tem alterações cardíacas de válvula que eu já peguei, paciente que fez uma mancha no fundo do olho chamada mancha de Roux, que é um turbilhonamento de sangue que se gruda no fundo do olho, na retina, na mácula, e dá uma baixa visual. O paciente estava com o quê? Com uma endocardite infecciosa, que é uma lesão cardíaca primária. Então, existe um leque muito enorme de opções de pensar no que tem no olho, de acordo com a história clínica. O que o paciente vai me contar, o que eu vou examinar, o que eu vou entender para a gente poder tratar. Nesse caso da paciente, essa oclusão no fundo do olho, teria que fazer laser no fundo do olho, como eu vou contar. E o outro da endocardite tinha que internar, quem interna é o Dr. Carlos, não é o Dr. Francisco. Mas eu suspeitei de endocardite, colheu o sangue, estava com disseminação bacteriana, plaquetas estavam grudando no fundo do olho por causa do prolapso da válvula. Então, a doença cardíaca já tinha cometido antes, já existia uma sequela, e ali era um episódio totalmente diferente. Então, tem vários casos clínicos diferentes que importam muito para, quando eu falo isso para o reumatologista, vamos ajustar o tratamento sistêmico, pois não estamos conseguindo controlar, pois a paciente segue realmente, rigorosamente o tratamento, ou é só apenas uma intercorrência que tratarei o olho e vamos observar se não é muito severa. Então, a gente espera um tempo e, a partir daí, caso não aconteça mais nada, vamos mantendo o tratamento sistêmico. Se a doença sistêmica está controlada, olho controlado, ok, a gente segue. Caso contrário, a gente tem que ajustar. Doutor Francisco, é muito claro isso. Agora, deixa eu lhe perguntar o seguinte: o Brasil é um Brasilzão, né? Tem gente espalhada pelo território inteiro que, dali a pouco, não tem tanto acesso assim a um oftalmologista com todos os equipamentos como o Dr. Francisco no Rio de Janeiro. Então, deixa eu lhe perguntar: qualquer oftalmologista que a pessoa for, vai poder olhar o fundo do olho e dizer, olha, tá com problema de lúpus, ou tem que ir em alguém que é mais especializado em inflamação do olho, em doença autoimune? Qual seria a sua consideração a esse respeito? O SUS, por exemplo, o senhor disse que tem emergência. Mas daqui a pouco é uma emergência que tem essas máquinas também, hiper especializadas, convênios pagam todos os exames que são necessários. Como é que o senhor vê essa realidade do Brasil tão heterogênea como eu posso imaginar? Essa realidade é aquilo que eu sempre falei para você. E o que eu falo para meus residentes, para outras pessoas, outros médicos que me ouvem de outras cidades que eu vou dentro do Brasil e que também há outros países que eu também vou. Então, em outras realidades, em outros lugares, nem em todo lugar tem doutor Francisco, nem em todo lugar tem um especialista que entenda de que aquilo ali é uma manifestação do lúpus, mas ele entende que está tendo algo de errado no fundo do olho, ou na parte anterior do olho. E que aquilo ali, se ele conseguir encaminhar o paciente para algum lugar
e já dando pelo menos um tratamento primário para segurar até conseguir ir, e é por esse lado. Então, o diagnóstico clínico, doutor Carlos, ele continua sendo soberano, independente de onde você esteja. Porque senão, a gente, quando não tinha microscópio, como é que se fazia diagnóstico, hein? Então, nós fomos evoluindo, mas aquilo que é passado na nossa sociedade, de oftalmologia, nas sociedades especializadas como a de uveíte, de retina, que vai sendo passado para todos os especialistas que estão na região ou que mais sabe daquilo ali e que tem alguém que conheça em outro lugar, que pode orientá-lo por telefone, porque a gente tem grupos de WhatsApp que discutimos casos clínicos. Alguém em Rondônia envia caso clínico no nosso grupo de uveíte, que é um grupo que estuda, que só posta nas conversas de WhatsApp o que a gente tem de problema e dificuldades. E que nós temos ainda muita luta pela frente para conseguir medicamentos, melhoria de hospital. Temos que lutar bastante com a Anvisa para incluir medicamentos que não tem. E, senão, assim, a população mais carente não vai ter acesso. Então, é uma questão de a Conitec, da gente, né, que vocês também têm, Conitec é o órgão regulamentador, nós vamos ter uma releitura, uma votação de inclusão de novos medicamentos. Mas também precisamos que as indústrias farmacêuticas façam clinical trials, comprovando em bula, estudos clínicos comprovando em bula sua eficácia e segurança. Então, a gente não consegue votar lá se não tem ainda aprovação em bula e nem estudos em andamento. Então, a gente esbarra em várias coisas. A questão da tuberculose no Rio de Janeiro, na Rocinha, nesse exato momento, que é um dos locais mais endêmicos de tuberculose, o prefeito colocou um centro só de tratamento de tuberculose. Então, você tem que focar aonde é toxoplasmose, esquistossomose, doença viral, doenças autoimunes, elas são um leque desse nosso universo. Mas quem trata autoimune faz imunossupressão, mas ele tem que estar sempre alerta que em algum momento pode ter uma doença infecciosa que pode vir a acontecer. Então, cada lugar do Brasil, a gente tem uma particularidade, tem doenças da região. Aqui a dengue se disseminou pelo Brasil, mas era uma coisa de Rio de Janeiro. Concorda? Então, essa questão da sífilis, né? A sífilis, ela é uma pandemia, o mundo inteiro tem sífilis, em qualquer idade, desde a neonatal até do vovô e da vovó. Então, realmente, a gente tem que ter um entendimento global de como lidar. Eu estou falando aqui é uma conversação, mas eu tenho que colocar o que existe de leque, para que os pacientes já também tenham uma noção do que tem e do que ele pode até, se ele já tem conhecimento, ele já tem o discernimento que existe essa opção, ele também vai buscar. Ele também vai poder saber diferenciar se realmente ele precisa de uma segunda opinião. Não que eu esteja sendo antiético contra nossos colegas. Nem todo mundo sabe tudo. Eu não sei tanto reumatologia, dermatologia, neurologia. Eu sei olho, bastante.
Mas chega em determinada hora do olho, eu também não entendo. Que o meu colega sabe mais que eu, porque ele vivencia aquilo ali com muito mais frequência. Então, é aquela coisa. É o que faz o especialista, né? É ver mais casos de uma determinada doença em um determinado órgão, se for a questão do especialista, né? Cabe a nós termos um pouquinho mais de... não, chegou ao ponto que eu não vou além, mas eu preciso ir além para ajudar o meu paciente, a ele não perder a visão, a ele não ficar cego. Então, vou pedir a opinião de outra pessoa para me ajudar a cuidar da pessoa. Perfeito. Doutor Francisco, a Denise diz que tem catarata por causa do lúpus e vai operar dia 19 agora. O que o senhor tem a dizer para ela? Do lúpus, não tem, não. Ela tem do corticoide que ela tomou. Catarata cortisônica. Lúpus não gera uveíte. A rara manifestação do lúpus é uveíte. Então, uveíte pode gerar catarata secundária, ok? Mas lúpus não gera uveíte, consequentemente, não gera catarata secundária. Quem gera catarata secundária dela é o corticoide que ela tomou por muito tempo. Então, é uma catarata cortisônica, ela vai operar, ela vai ter que ter todo o cirurgião dela, eu oriento que vá ao site da Sociedade Brasileira de Uveíte para saber o nosso protocolo de como operar um paciente que já tem uma doença autoimune, como lidar. Fazer corticoide um pouquinho, imunossuprimir mais, porque a gente não quer que o paciente tenha atividade da doença no pós-operatório, porque abrir um olho gera a cascata inflamatória, ela aumenta. Ao contrário de uma cirurgia ortopédica, que vocês têm medo de infecção. Uma cirurgia gastrointestinal, vocês têm medo de infecção. A cirurgia oftalmológica, nós temos medo de reativação da inflamação que nós acalmamos. Então, por isso que a conduta nossa não é suspender a imunossupressão sistêmica do paciente. E, às vezes, usar até um pouquinho de corticoide periocular no transoperatório. No transoperatório se faz isso. Do que dar corticoide 40 miligramas antes, depois, que o paciente que já conseguiu ser desmamado do corticoide, que já está com catarata cortisônica, já está com diabetes secundário, já está com hipertensão. Olha quantas comorbidades o paciente tem. Então, a má qualidade de vida, aumento de peso, estrias, acnes. Então, temos até um guia dentro das uveites não infecciosas, que é o guia que a gente vê que existe a necessidade do momento que precisa de corticoide, para apagar o fogo só. E depois a gente controla com imunossupressor. Doutor Francisco, eu queria justamente entrar agora sobre o tratamento dessas situações todas. E esse slide aqui é bem significativo no que o senhor está nos dizendo, né? Sim, porque olha ali, é tanto desde o computador, onde a gente vai pesquisar as teorias dos trabalhos, das evidências bibliográficas que existem, mas aquilo ali é teoria de país desenvolvido que desenvolveu a pesquisa. Países menos desenvolvidos, eles não têm tanta pesquisa, mas a gente tem que se basear neles, nas estatísticas deles, mas que também funciona. O ideal são ensaios clínicos mundiais, populacionais, para saber a resposta de cada população para cada remédio. Às vezes, a nossa população, por ser mestiça, na sua grande maioria,
temos várias origens, a gente responde melhor a um do que a outro. Por isso que tem essa questão de a gente trocar, às vezes, de medicação. Então, a informação vem por ali, pelo pubmed.gov, né, publicaçõesmédicas.gov, que nós médicos temos acesso, nós médicos julgamos e escrevemos trabalhos científicos para fazer uma revisão sistemática, quem é mais eficaz, quem é mais seguro a longo prazo. E com a opinião de ali, ó, um estetoscópio, que é o clínico geral, junto um reumatologista ou um cardiologista, porque quando o cinto aperta, o oftalmologista, mesmo o veólogo, ele entende de imunossupressão, mas só que quem tem que prescrever o tratamento sistêmico, o direito de prescrever com responsabilidade, porque quando chega a hora da complicação do metotrexato, da azatioprina, ou de um biológico também, quem vai tratar é o clínico geral, o reumatologista, não é? O oftalmologista vai ser só parecerista. Então, isso aí vai ser um tema meu lá no Congresso Brasileiro de Uveíte, que é isso aí, ó, é essa divisão. O momento do generalista e o momento do oftalmologista. Então, nós temos esse arsenal de tratamento para a doença, não só para o lúpus, para todas as doenças autoimunes, imunomediadas, infecciosas, síndromes neoplásicas que se manifestam hoje, chamado síndromes mascaradas. Então, o oftalmologista ele pode usar colírio de corticoide, ele pode usar injeção de corticoide em volta do olho, ele pode injetar corticoide dentro do olho, ele pode usar ciclosporina tópica no olho, porque vai melhorar a síndrome seca. O anti-VEGF ele absorve a trombose que ocorreu no fundo do olho. Cirurgias oftalmológicas, se tem um sangramento muito grande dentro do olho no lúpus, pode acontecer isso. Um quadro vasculítico, um quadro trombótico, pode sangrar no fundo do olho, então a gente vai ter que aspirar esse sangue. A gente tem laser para coagular esses vasos que estão sangrando. Então, a gente tem esse arsenal enorme. Mas quem vai usar isso? A parte da doença sistêmica, corticoide sistêmico, antimalárico, imunossupressor, que são os sintéticos, os agentes biológicos, que são imunossupressores biológicos, e os anticoagulantes são os reumatologistas. Nós só seremos uma parte que vai auxiliar ao outro. Então, o olho é para o oftalmologista e o sistêmico eu posso até saber e orientar que para lúpus o que funciona mais de imunossupressor sistêmico é esse, é sintético. Para lúpus e olho o que funciona mais é esse, biológico. E assim vai. E tem realmente um protocolo de EULAR, um protocolo do American College of Rheumatology, tem um de Ophthalmology. Então, a gente tem que entrar no consenso para poder tratar adequadamente. E cada um no seu quadrado. Muito bem. Doutor, dentro disso aí tudo, o que o senhor usa mais frequentemente no lúpus? A grande maioria dos pacientes lúpicos são controlados muito bem. Se eles são controlados e acompanhados por oftalmologista também, por antimalárico. O corticoide, eu tenho o meu questionamento da escola que eu estudei lá fora, né, na Universidade de Barcelona, vendo eles fazerem a questão do uso do corticoide. Não existe corticoide 5 miligramas dose segura. Isso é chamado corticodependência.
que tem que ser retirado. Porque se retirar rápido, vai ter atividade, porque está anos usando. Então, o objetivo é tentar gradativamente, tirando muito lentamente, 5 miligramas, lá eles faziam até gotinha por quilo de peso, até entrar com imunossupressor sintético compatível e que segure o paciente, ou trocar para um biológico. Porque nós não queremos tratar e gerar remissão, mas ao mesmo tempo gerar o quê? Osteoporose, estria, ganho de peso, suprarrenal maluca, paranoia na cabeça, não dorme, queda de cabelo, espinha, diabetes, hipertensão. Vamos então continuar a contar? Corticoide é para apagar fogo. Meu professor falava que não existe. É uma tendência na reumatologia, porque também com adventos de medicamentos novos, novos critérios de diagnóstico, é porque são errados não, tá, gente? Não estou querendo punir, não. Não sou um oftalmologista que é abusado, não. Falando do mundo dos reumatologistas. É porque os critérios vêm mudando e, através da mudança dos critérios e surgimento de medicamentos novos, gradativamente a gente vai trocando essa questão. Mas é a mesma coisa que a gente falar na época dos pacientes que só tinham sais de ouro. Concorda, doutor Carlos? Só tinha aquilo ali, só tinha que usar aquilo ali, era o que tinha para hoje. Era um problema sério porque boa parte dos pacientes melhoravam da artrite reumatoide com sais de ouro, mas faziam lesão renal muito grave. É um metal pesado, né? Então é que nem ingerir platina, ingerir prata, é meio complicado, né? Então a gente Então, hoje em dia felizmente saiu dessa fase e nós não sabíamos nem muito bem como é que atuava os sais de ouro ali. Então realmente era uma fase muito difícil que hoje felizmente passamos, né? Mas, doutor Francisco, aqui nós temos a prednisona, que é o Meticortem e prednisolona no Brasil e outras marcas comerciais. Nós temos de 1 miligrama o comprimido e de 2 miligramas, o que facilita muito essa diminuição. No Brasil, acho que ainda só tem de 5 e de 20 miligramas, né? Então fica realmente difícil da gente diminuir essa dose, que como o doutor Francisco nos diz, tem que ser devagar, tem que deixar o corpo e o sistema imune se acostumar. Não adianta ir com muito sede ao pote, porque se acontecer isso, a doença volta e volta realmente complicada, né, em muitos pacientes. Então, concordo em gênero e número. Doutor Francisco, tem muita gente perguntando aqui sobre problemas da cloroquina nos olhos. O pessoal tem muito medo da cloroquina. então a gente vai chegar lá. Gente, esse daí é um momento, né, que é importantíssimo, porque acabei de dizer que o doutor Carlos me perguntou qual é o medicamento que mais controla e faz a remissão no lúpus? É o antimalário. E se bem controlado e acompanhado, o senhor não tem isso, doutor Carlos? Pacientes com mais de 30 anos de lúpus estão ótimos usando cloroquina e nada aconteceu com o olho, e nem com a intoxicação de qualquer outro órgão? Sem dúvida. Sim. Então, eu só vou fazer a troca da medicação quando ela tem algum impedimento, porque ela tem um benefício na redução da frequência de crises do paciente, da redução da lesão dos órgãos-alvo e melhora de sobrevida dos pacientes. Mas o uso prolongado pode provocar deposição da droga e essa deposição da droga tornar-se maléfica, principalmente no fundo do olho, que pode ter deposição na pele e escurecer a pele. Mas tudo bem. Mas se aí se deposita no olho e causa dano no olho, aí o problema é sério. Então, o exame oftalmológico se faz antes de começar a usar, para saber se o olho não tem problema,
e pode usar. Que não é só fundo do olho, eu vou mostrar para vocês. Isso é coisa do passado. Campo visual também é do passado. O que é atual, mas é difícil de encontrar, é esse do meinho ali, ó. O OCT, a tomografia do fundo do olho. Então, eu peguei esse caso, né, que é uma mulher de 57 anos de idade, uso de hidroxicloroquina, 400 miligramas dia por 8 anos. Após 8 anos, alterações citadas abaixo, com repercussão clínica, achados precoces. Então, olha ali, gente, ó, o OCT, o do meio, esse com a setinha ali, ó, já está dando essa voltinha ali chamada aspecto de disco voador na mácula. Aspecto de disco voador já está depositando cloroquina e olha ali do lado esquerdo, o campo visual nem tem no esquerdo. No outro lado, no outro, lá no cantinho, o exame das bolinhas, das pintinhas, depois do OCT. Aqui. Isso, então, o campo visual já está tendo alteração na mácula, na tomografia do fundo do olho, já está tendo intoxicação macular precoce, e o campo visual não tem alteração quase nenhuma, e a visão do paciente está preservada. E aí a gente lá no outro lado injeta o corante, em volta da mácula não tem nenhuma alteração macular com extravasamento de corante. Então é o momento de tirar o medicamento. Tira a hidroxicloroquina antes de dar dano visual. Ok? Então, o OCT está nos ajudando. Nem todos os lugares têm, mas o ideal, se conseguirem fazer uma tomografia do fundo do olho, que é o OCT, antes de usar a hidroxicloroquina, para ver se o seu olho pode tomar cloroquina, é maravilhoso, porque você já vai ter um demonstrativo de como você era, em um olho saudável, e mesmo saudável, depois de um tempo, a espessura da mácula for alterando, já está intoxicando. Então, já pode trocar o remédio. Então, não teve dano nenhum ao olho, nem dano nenhum ao fundo do olho, e a gente já troca o remédio precocemente. Ok? Então, esses são os critérios atuais da Academia Americana de Oftalmologia, da Academia de Reumatologia, o American College, o Colégio Americano de Reumatologia e a European League, a Liga Europeia contra o Reumatismo, na seção de lúpus, nas forças-tarefas que a gente chama. Então, esse daí já é um protocolo do exame, que é o exame ouro, que a gente chama. Mas, se não tem, procura um dia tentar fazer, que é bom. Doutor, como é o nome exatamente do exame do meio aqui? O OCT em português? OCT, a tomografia do fundo do olho. Está vendo lá na parte de baixo? Vamos descer, onde está pretinho e cheio de bolinhas, Carlos. Isso daí é a coroide. A coroide é a úvea posterior, que a úvea posterior é a camada vascular do olho. O que separa ela da camada interna, que é a retina, é essa linha branca aí, que é o epitélio pigmentado. O epitélio pigmentado da retina, o que a cloroquina tem de característica? Por que ela pega essa região aí, ó, onde tem as setinhas do epitélio pigmentado na mácula, gerando disco voador? Porque a cloroquina, ela tem tropismo, ela caminha para lugares que têm células pigmentadas, que são os melanócitos. Por isso que a pele escurece. Quem toma muitos anos de cloroquina e pega sol, principalmente, escurece. E no olho, o epitélio pigmentado, ele chama para ele a cloroquina, mesmo numa mácula que foi um dia saudável. Não tinha nenhuma doença prévia, foi liberado para tomar. Existem fatores, pode ser
genéticos, ambientais, alimentares. A gente ainda não sabe o que realmente causa a intoxicação. Não é só o tempo, não, tá? Nem só é a dose, não. Não é dose independente, atualmente é dose independente. A gente dosava na Universidade de Barcelona, na veia, tirava da veia do paciente para saber quanto ele já tem de cloroquina no corpo. E não está causando nada, mas ele já está com uma dose que pode levar a alguma coisa, alguma complicação de toxicidade. E aí, continuando, a parte em cima do disco voador, né, ali mesmo no OCT, tem a camada das células que revela a imagem na mácula, que são os fotorreceptores. Então, para não atrofiar os fotorreceptores, a gente tira a cloroquina e mantém a visão do paciente e troca de medicação. Peraí, doutor, agora eu não entendi. Nós temos uma lesão ali nas flechinhas. O senhor nos indicou muito bem onde é que está. Mas o senhor disse que tirando o remédio, isso aqui cicatriza e fica normal? Não cicatriza. Isso aí, o depósito vai diminuindo lento. Demora, acho que às vezes até 3 anos, porque é uma substância de depósito. Mas se mesmo que ela fique aí e ela não progrida, porque não vai estar tomando mais, não tem alteração visual. Tem um pouco de baixa alteração do campo de visão, mostrando que teria intoxicação, que é o chamado olho de boi. O olho de boi já tem a atrofia total da mácula. Eu só não coloquei aqui porque é muito médico. Isso é bom para eu mostrar para você, Carlos, os aspectos de evolução até chegar o olho de boi, que é a maculopatia cloroquímica estabelecida. Ali é uma toxicidade retiniana pela hidroxicloroquina em fase inicial. Detectou, tratou, tirou o remédio, tirou a cloroquina, deixa ela ali, não alterou a visão do paciente, não gerou nenhuma sequela para o paciente, e a gente vai para outra linha de tratamento. No momento em que a pessoa fez esse tipo de lesão, o doutor Francisco disse, pode parar a hidroxicloroquina, infelizmente não podemos continuar, está lhe fazendo bem para o organismo, para o controle do lúpus, mas não para o seu olho. Chegamos a tempo, maravilha, não vai acontecer nada, fique tranquilo. Exatamente. Ok, daqui a 3 anos, o senhor nos disse que já não dá mais nem para enxergar essa lesãozinha ali, porque ela tende a desaparecer. Pode ficar uma cicatriz. Pode ficar até essa lesão iniciando o aspecto do disco voador, mas só que não vai dar dano visual no paciente mesmo. E antes de dar, tem uma foto anterior ainda. A gente tem um afinamento daquela camada ali de fotorreceptores. Isso pode aumentar, fazendo um favor. Então, no segmento que a gente faz, é o seguinte: antes de usar, tudo bonitinho. Aí depois eu mostro, começando essa parte do meio ali, a côncava, tá vendo essa concavidade superior? Não, a concavidade, isso, é a mácula, a fóvea. Se afinar os fotorreceptores, que é essa espessura daí de cima até a parte branca, os fotorreceptores, ela tem uma espessura de mais ou menos 220 micra a 250 micra, é normal. Mas se o paciente no início tinha 250 e 1, 2, 3 anos depois, sem esse aspecto aí, mas se ele afinou de 250 para 220, já mostra que ele está intoxicando. Então, por isso que antes de usar, durante o tratamento e o acompanhamento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos 2 tipos de lesão. Uma que seria
na parte de fotorreceptores, nas células em si que enxergam, vamos dizer assim, né? Elas vão atrofiando. Vai atrofiando. E outra Isso. lesão seria essa aqui do disco O voador que nós aspecto estamos de vendo no disco meio. voador é o descolamento do epitélio da retina, epitélio pigmentado, que gera esse aspecto. Aí depois, no futuro, se piora, se rompe essa barreira aí, que é branquinha, e os vasos da coroide entram ali, vai levando uma destruição tecidual, lesando uma fibrose chamada maculopatia cloroquínica ou aspecto de olho de boi. Certo, que é crônico e aí é irrecuperável, ou seja, Isso, o mais importante é ir no oftalmologista antes que aconteça qualquer coisa desse tipo. lógico. Doutor Francisco, o senhor deixou bem claro, e é a minha conduta também. No início do tratamento com a hidroxicloroquina, todos os meus pacientes vão ao oftalmologista. Tem que ir. Isso, por quê? Porque às vezes tem um pontinho pretinho lá num canto, tem um outro achado ali à esquerda, embaixo, e a gente não sabe bem se isso vai vir depois pela cloroquina ou já existia antes. Então a gente faz antes para ter certeza. E isso, às vezes, tem um foco de toxoplasmose, que teve, né, cicatrizou. Toxoplasma é um parasita oportunista, o paciente vai ser imunossuprimido e a doença vai eclodir. Não tem nada a ver com a cloroquina. A toxoplasmose eclodiu porque ela já existia. Então, existe um protocolo de tratamento e diretrizes para a toxoplasmose, que é endêmica no Brasil, para prevenir durante uma imunossupressão, como tem um protocolo para tuberculose, né? Se faz o PPD, isoniazida, para prevenir, porque a gente vai tirar um sistema de defesa que está muito acelerado, né? Se reconhecendo como estranho, a gente tem que acalmar ele, mas ao mesmo tempo a gente está imunossuprimindo. Então a gente dá riscos de ter doenças oportunistas, virais, hanseníase, toxoplasmose, tuberculose. Então, é isso. Então, fazer o exame oftalmológico antes completo vai alertar a doutor Carlos e a mim, no futuro, caso você, paciente, venha ter uma manifestação extra, ela já estava relacionada com alguma lesão que você tinha no fundo do olho anteriormente. Doutor Francisco, uma outra pergunta. A cada quanto tempo o senhor recomenda ir ao oftalmologista quando se começa a utilizar a hidroxicloroquina? É 6 meses, é 1 ano? Tem recomendações distintas conforme a sociedade de especialidades? E a cada quanto tempo o senhor recomenda fazer essa tomografia especializada nesses pacientes que estão utilizando a hidroxicloroquina cronicamente, como é o caso dos lúpicos? O gold standard, que é o ouro para nós, é antes de começar, agora, nesse momento, 2024, gente, não vamos pautar vocês que já estão com 65, 75 anos de idade assistindo, que era outro momento. Eu estou falando agora, 2024. Fazer uma consulta oftalmológica que diga que pode usar cloroquina, que solicite a possibilidade de um dia conseguir fazer um OCT, para a gente ter um parâmetro para o paciente e para nós ficarmos seguros. E a gente fazer um acompanhamento com o paciente vai depender se a doença dele também não venha ter outra manifestação, mas se é acompanhamento de rotina, está bem controlado sistemicamente, o olho está bom, volta no oftalmologista daqui a 1 ano e não obrigatoriamente tem que fazer um novo ACT.
Está vendo bem, olhou o fundo do olho dilatado, o brilho está direito, está correto, está 100% de visão, porque quem tem atrofia da mácula, gente, muitas das vezes já está dando uma queixa de baixo visual. Então, não podemos ser tão enfáticos, mas quem pode, em lugares que tenha, eu aconselho que façam, e que façam logo depois de um tempo. E os que nunca fizeram, e que puder fazer, ainda mais que a senilidade, não traz só maculopatia cloroquínica, traz degeneração do envelhecimento da mácula, traz neovasos no fundo do olho de diabetes, de hipertensão arterial, de várias alterações que podem acontecer na mácula. Então, isso é necessário, se faz necessário, não só por causa da questão da cloroquina. Será que está tendo drusas, que é um processo de oxidação da retina, pré-degeneração macular? E que vai ter que... A drusa com cloroquina é um despolarizador de desenvolver degeneração macular. Então, tem que fazer sim. E aí para com a cloroquina, as drusas, muitos pacientes já ouviram falar, que é o envelhecimento oxidativo do fundo do olho, vai tomar um antioxidante, vai controlar e vai trocar o medicamento da cloroquina para outro, para ficar com segurança visual e também da sistêmica. Que se está começando a dar alguma alteraçãozinha no fundo do olho, pode ser que no resto do corpo também esteja. Só que o olho a gente consegue, por uma dilatação pupilar, sem ser invasivo, sem fazer biópsia, nós conseguimos fazer muitos diagnósticos e auxiliar a quem está nos pedindo apoio e dividindo. E é importantíssimo, gente, só para sedimentar aqui para vocês, as dicas de alerta que vocês têm que ter. As apresentações, elas são variadas e também é variado o nível da severidade. Tem paciente que tem severidade mesmo. Ele faz uma esclerite necrosante e não faz só pulsoterapia, ele dá pulsoterapia, ele vai recorrer a uma outra modalidade de tratamento que já é um agente biológico, entendeu? Depende da severidade. Pode ser a cloroquina tratando? Sim, mas o tratamento é baseado na severidade. E as apresentações são variadas, e de acordo com a apresentação no olho, a gente trata de forma diferente, mas sempre em consenso com o reumatologista. Não deixar de acompanhar, gente, pelo amor de Deus. A doença é silenciosa, mas ela é severa. Não deixe chegar a ter comorbidade, diabetes, hipertensão, estria, distúrbio do colesterol, ansiedade, queda do cabelo, alopécia. Não deixe isso. Não abandone o tratamento. Ela é silenciosa. Ela vai estar te agredindo sem você perceber, às vezes, com uma crise leve, mas está dando uma cicatrizinha no rim, no coração, no pulmão, na pele, no cérebro. E no cérebro, então, hein? Um derrame cerebral, com ser metade do corpo andar. E aí? E manter ou ajustar o tratamento de acordo com o seu doutor achar que a gente tem que mudar mesmo. Eu e o seu doutor vamos decidir. Não só eu, às vezes o neurologista, às vezes o nefrologista, às vezes o cardiologista. Então, o nosso consenso vai depender também de vocês acompanharem adequadamente e voltarem às consultas. Porque acompanhar, gente, é tratar. Porque a gente pode diminuir, a automedicação não é bom.
A gente pode diminuir o medicamento, pode aumentar o medicamento. Então, é importantíssimo que vocês tenham essa noção do respeito ao amor próprio ao seu corpo. E que também vai ser amor a nós mesmos, profissionais da saúde, familiares, né? Netinhos e amigos, tudo isso. E vocês, nosso objetivo é manter vocês saudáveis, em remissão, com a visão preservada, com menos alterações de comorbidades, engravidando, tendo neném, não tendo perda fetal. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente precisa de vocês colaborando. E o último pedacinho do slide, qual é, doutor Carlos? Era da hidroxicloroquina. O diagnóstico, o tratamento e acompanhamento é interespecialidades. Às vezes são várias especialidades, porque o paciente tem tudo. E a hidroxicloroquina é aquela questão do exame antes e durante o tratamento para evitar toxicidade. E é isso, pessoal. Eu acho Doutor que... Francisco, faz diferença essas questões oculares do lúpus e inclusive a toxicidade da cloroquina, se é um homem, se é uma mulher, se é criança, sexo feminino ou masculino, a idade tem a ver com a toxicidade da cloroquina ou é mais comum a pessoa com mais idade e com lúpus acabar tendo esse tipo de inflamação nos olhos? Existem alterações que a gente ainda não sabe, existem pesquisas muito voltadas para isso, né? O porquê alguns indivíduos nascem para ter determinadas coisas. Então, essa é uma predisposição, provavelmente, não precisou nem tanto tempo, o paciente fez toxicidade. Diferente daquela época da malária, né, que era o difosfato de cloroquina, que era 1.200 miligramas, ou 2.000, não sei quantos miligramas era. Quando foi descoberta a cloroquina, quando o paciente, para tratar da malária, ele tomava o antimalárico, que era o difosfato, era outra fórmula. A fórmula atual é a hidroxicloroquina. Então, ela levou a maculopatia, mas via-se que os pacientes com artrite reumatoide melhoravam das dores. E os pacientes lúpicos paravam de ter crise. Mas só que não se sabia a dose adequada. Então, naquele momento, precisamos fazer desenvolvimentos através de fatos que ocorreram para poder a gente pesquisar a dose adequada e a molécula adequada e o tempo adequado. Então, agora a gente está no momento de que a gente tem todo esse arsenal para poder ajudar vocês e saber qual o medicamento adequado, a hora adequada, mas, pacientes, continuem a seguir, porque eu vou manter essa frase. Lúpus, ele é silencioso e pode se tornar severo. Então, trate. Acompanhe com o oftalmologista, principalmente, e com o reumatologista ou o nefrologista, enfim, com quem vocês estiverem, né? A Olímpia faz a pergunta se as vacinas podem comprometer os olhos no lúpus. Não. Muitas das vacinas são necessárias nos pacientes imunossuprimidos, principalmente as vacinas para vírus, como varicela zoster, como vacinas pneumocócicas, como de vez em quando, Carlos, já aconteceu comigo, o paciente não tinha nem tido contato no PPD dele, nem IGRA, e ele desenvolveu tuberculose durante a imunossupressão, porque em qualquer momento a gente pode se contaminar. Claro. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Então, doenças oportunistas poderão ocorrer. Então, o arsenal de vacinas que podem e que seu reumatologista diga que você possa tomar, que às vezes você está com leucócitos muito baixos. Então, não vai ter vacina certa, pois o corpo não vai responder com o sistema imunológico produzindo anticorpo.
Então, quem vai saber julgar a vacina adequada e o momento adequado é o seu doutor, que te trata e que te conhece e que sabe interpretar os exames que ele vai pedir de sangue e de acompanhamento. Perfeito. A Karine pergunta se lentes de contato pode ser causa de crises oculares, não só no lúpus, como em outras doenças autoimunes também. Não. Pode dar úlcera de córnea infecciosa, porque o dedinho vai ao olho, leva a bactéria, e a bactéria fica atrás da lente, que gruda na córnea e que faz úlcera de córnea infecciosa. Bacteriana, fúngica, aqueles que tiram a lente de contato e guardam a lente de contato no estojinho e deixa lá no estojinho. Um dia desse, sem trocar o produto, para limpar e higienizar e manter estéril, tira da caixinha, cheia de fungo sem perceber, lava com soro, o soro não serve para nada, aí coloca no olho, está colocando um monte. Ou também lava a lente de contato na água corrente. Vai levar o quê? A cantamela. E vai dar uma parasitose na córnea. Então, existem N ulcerações corneanas de várias origens infecciosas, mas não causa. É até protetor do olho, lente de contato para olho seco. Claro. É uma lente especial, né, que protege o olho. É uma lente especial que protege o olho. Lente terapêutica, que a gente chama. Perfeito. Nós temos uma última pergunta aqui da Andy, que não tem a ver diretamente com o que nós estamos conversando hoje, mas nós não vamos deixar para trás, né, doutor Francisco? Ela pergunta se esclerite pode surgir por um trauma. Em 2021, meu celular caiu no meu olho, quando estava deitada, ficou vermelho, ficou doendo. Em 2024, foi diagnosticada com esclerite no mesmo olho. Ela quer saber se trauma pode gerar esclerite. O trauma, ele gera, no futuro, uma oftalmia simpática. Produção de anticorpo contra um órgão que foi agredido. Ainda mais se for perfurante. Mas se não for perfurante, for um trauma contuso, pode ter gerado uma inflamação da esclera, da conjuntiva, né? Até um pouquinho da uva anterior. Mas no futuro, tempos depois de causar esclerite, não concordo. A esclerite, ou ela está relacionada a uma doença própria do olho, primária do olho. O paciente, às vezes, abre o quadro no olho e depois vai ter a doença sistêmica. Ou ela está só no olho, infecciosa, tumoral, simula uma esclerite atumoral. Pode ser uma manifestação de uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, uma granulomatose com poliangeítica, antiga Wegener, lúpus também. Então, não acredito, não. Acho que está mais relacionado com alguma outra origem. Doutor Francisco, eu lhe prometi 1h30. O senhor avançou o sinal. O senhor foi a 1h33 até agora. Doutor Francisco, o senhor é demais. E olha aqui, ó, vou botar o contato para quem quiser consultar no Rio de Janeiro. Aqui vocês têm todas as, inclusive telefone, o doutor está no Botafogo e na Barra da Tijuca. E os telefones aí estão também. Doutor Francisco, o microfone aberto para a sua despedida. Estamos no final da nossa live. Alô? Alô? Doutor Francisco? Então, Alô? pessoal, muito obrigado. Deu uma falhada aí, doutor por vocês Francisco. estarem aqui até agora. Provavelmente internet. Oi, vamos voltar? Sim, voltou um pouquinho. Mas habilidades da internet que às vezes acontece. Então, muito obrigado, gente, por vocês ficarem até agora. Esses são meus contatos. Tem várias aulas no meu canal do YouTube.
Tem o meu Instagram profissional, que é esse Dr. Francisco Andrade Oftalmo, dr. Né, que vocês podem ver várias coisas informativas de autoimunidade, de oftalmologia geral. Não necessariamente precisa vir ao Rio de Janeiro, pode fazer uma consulta, às vezes, online, para eu poder entender e nortear você na sua cidade local. Para, às vezes, algum amigo meu que eu tenha confiança e que vai saber cuidar do seu caso. Como eu faço com muitos pacientes. Como o Dr. Carlos também faz. Às vezes ele pode nortear, porque o exame físico, ele é soberano. Eu tenho que ver o seu olho. Eu não vou ver exame complementar. Eu vou ouvir sua história, eu vou ver seus exames que você tem, e a partir dali te nortear para quem vai te tratar com segurança em outras regiões do Brasil. Porque quem me dera que se eu conseguisse me desfazer em vários doutores franciscos para poder ajudar os pacientes em todos os lugares. Mas ainda não tem esse poder de holograma gráfico. E para ter mais de 24 horas em cada dia, né, doutor Francisco? É verdade, Quando eu virar um robô... o seu avatar de inteligência artificial. Vamos chegar lá. Doutor Francisco, grande prazer em tê-lo tido aqui hoje no canal novamente. É um grande prazer não apenas recebê-lo, como poder dizer que eu sou seu amigo. Conversamos ao vivo e a cores quase recentemente em Porto Alegre, antes daquelas enchentes todas, né, que prejudicaram tanto lá ao sul do país. E foi com grande prazer que eu lhe convidei e o senhor acedeu gentilmente a estar conosco aqui, fazendo uma série de lives. Hoje eu acho que é a 4ª ou 5ª live que nós estamos fazendo em conjunto, todas gravadas aqui, obviamente, vocês podem assistir, podem recomendar. Teve uma assistente aqui nossa que disse que vai passar para o seu médico, e é um grande prazer, então, estar com vocês auxiliando aqui. Dr. Francisco, como nos disse, tem esse máximo prazer de poder estar informando, bem informando, de tal maneira que vocês não caiam no conto aí do Dr. Google, que às vezes pode ser complicado, você sabe, tem muita desinformação na internet e vocês muitas vezes não são capazes de compreender e separar o joio do trigo, né? Eu compreendo isso e esse é um dos grandes objetivos aqui do canal e por isso a excelência dos meus convidados. Pode ter certeza que a gente batalha aqui para dar a melhor informação a vocês. Doutor Francisco, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Aguarde só um pouquinho em off aí. Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês, as perguntas, a participação. Nos vemos novamente na próxima semana, mesmo horário e canal. Grande abraço, boa noite.